Pessoas determinadas, elas lutam até alcançar o seu objetivo. A Bíblia, ela é repleta de histórias verídicas, verdadeiras, de pessoas que pleitearam e lutaram até que aquilo que elas buscavam acontecesse. E isso é uma das formas mais positivas de a fé agir, quando você determina e fica firme na palavra. A Bíblia fala em Jó que tu determinando alguma coisa, seja firme e a luz brilhará no seu caminho. Está lá em Jó 22. Nós temos que aprender a ser determinados e não aceitar os dias ruins. Uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer é ela ter um sonho, ela ter um objetivo e no meio do caminho, porque há dificuldades para chegar ao sonho, ao objetivo, ela desanimar. Pior coisa que existe na vida de uma pessoa é ela desanimar do que ela tanto quer. Eu posso falar para você como um pastor, eu atendo muitas pessoas e nesses atendimentos, muitas vezes, eu recepciono pessoas, atendo pessoas que querem algo que elas mesmas não estão buscando o que querem buscar, o que precisam. Porque elas querem algo e querem que aconteça, de um estralar de dedos, mas não buscam, não trabalham, não vivem com coerência aquilo que elas necessitam ou aquilo que elas desejam, assim dizendo. Quantas são as pessoas que têm uma vontade de chegar a algum lugar, mas não estão lutando para isso? Ah, como eu queria me tornar um doutor. Aí você já foi fazer uma faculdade? Ah, pastor, é que eu não tenho nem ainda o ensino fundamental, não estudei ainda, não fiz o ensino médio. Então vai atrás, filho de Deus, vai à luta. Tem mais ou menos aqui, deixa eu pensar, 2 semanas atrás, falei com uma pessoa, um membro da nossa igreja, e disse: pastor, eu quero te contar uma novidade. Eu falei, diga o que é, irmão. Pastor, eu fiz a prova e passei, agora eu tenho o ensino médio. Consegui vencer essa dureza, eu não tinha condições de ter o ensino médio. E agora, pastor, meu voo vai ser mais alto, eu vou fazer uma faculdade. Eu falei, é isso aí, irmão. Vai à luta, você vai conseguir, Deus vai te dar vitória, basta você querer. Tem pessoas que elas nem tentam, elas nem buscam, porque acham que não vão conseguir. E isso é em qualquer área da vida. Tem pessoas que dizem que não querem ter filhos porque tem medo do filho nascer com problemas, nascer com alguma deformidade, nascer com algum problema de saúde. Peraí, você quer uma coisa, mas você não luta para tê-la. Há muitas pessoas que têm sonhos e objetivos que nunca vão realizar porque não ficam firmes, não determinam, não lutam até conseguir. Então, quando tudo aprender a determinar, fique firme. Quero te mostrar o caso de Ana. Ana, em 1 Samuel, ela tinha um marido que eu digo que era um marido exemplar. 1 Samuel 1, eu vou começar a partir do versículo de número... Deixa eu pegar aqui. A partir do versículo 4 eu vou começar para a gente poder não ter muita leitura. Diz assim, ó. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, fazia ele sacrifícios e dava porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e também a todos os filhos e todas as suas filhas, porém para Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quando o Eucana, marido de Ana, ele ia fazer sacrifícios a Deus, as orações, o clamor dele a Deus, quando ele apresentava a sua esposa, ele apresentava com mais veemência, mais firmeza, ele fazia mais pela esposa, ele orava mais. Tem pessoas que você tem que orar mais por ela, porque ela está mais fraca, está mais iludida, está mais desanimada. E a Ana, ela não tinha filhos. E isso trazia uma incomodação muito grande para ela. A Bíblia fala que também na época, o Eucana tinha também a esposa chamada Penina, e Penina gerava filhos para o Eucana. E já a Ana não. Então houve uma competição dentro daquela casa. A Penina sempre desprezando e desdenhando a Ana. E a Ana, todas as vezes que via a Penina gerar filhos, ela se chateava porque ela era estéril, ela não podia gerar. Ela não podia gerar a Deus.
Ela não podia gerar ao seu marido um filho. Então, ela passou a ficar triste. Não comia, não bebia. Ela já não tinha uma vida mais, ela já não tinha mais motivação. Porque ela perdeu o prazer da vida. Ela tinha um sonho de ter uma filha, mas tinha parado. Ela perdeu o prazer porque nunca acontecia o que ela tanto desejava. Aí você veja, lá no versículo 4 e 5 a gente leu, o Eucana via a dor da sua mulher e foi lutar por ela, foi orar por ela. Só que tem coisas que, por mais que você ore, por mais que você interceda por alguém, se não partir da pessoa mudar, a nossa intercessão pode manter aquela pessoa de pé. Mas a pessoa só vai se realizar o dia que ela se posicionar. Você vê, por exemplo, a pessoa, ela quer alguma coisa, eu quero me formar numa faculdade, mas você não vai estudar, como é que você vai se formar? Você tem que estudar, você vai ter que perder tempo, você vai ter que tirar tempo para estudar, e fazer uma faculdade, fazer um vestibular, fazer a faculdade, fazer provas. Você quer uma formação? Mas você vai ter que aprender. Não é só você querer e a coisa vai aparecer, não é assim que funciona, é uma luta. E a Ana estava furiosa, a Ana já estava entregue já. E chega um momento que o Eucana chama ela, lá no versículo de número 8. O Eucana chama ela e fala assim para ela. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que você não come? E por que está mal o teu coração? Aí aqui é uma frase mais linda, que todo marido podia falar para a esposa, né? Só que tem que ter capacidade para isso, hein? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu acho que para esse homem falar isso é porque ele era um bom marido. Cuidava bem da sua esposa. Era um homem que, notoriamente, nós vemos que ele orava, sacrificava a Deus em favor dela, para que ela se levantasse. Só que Deus, eu vejo que Deus dá um ensino muito grande aqui para nós, porque o Eucana fala, olha, por que você não está comendo? Por que você está chorando? Por que você está assim? Porque tem coisas que, por mais que você ame muito a pessoa, é uma decisão pessoal. É ela que tem que querer. A pessoa tem que querer mudar. Ela tem que querer comer, eu vou levantar, vou comer, vou botar um sorriso no rosto, vou levantar e vou à luta atrás do meu objetivo, atrás do meu sonho. Deus abre as portas, mas quem passa por ela é você. Agora, Ana escutando isso, lá no versículo 4, no versículo 9, olha o que acontece. Então, Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, começou a fazer o quê? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quem chorava por ela, quem orava por ela, quem intercedia por ela, era o marido. Só que chegou uma hora que ficou tão pesado o fardo nela que ela entendeu, quem tem que orar, quem tem que buscar, sou eu. Aí então ela vai junto com o marido, ela vai a Siló, ela vai ali ao sacerdote, ela entra dentro do templo e ali ela começa a fazer uma oração. E a oração dela é tão sincera, tão profunda, que as lágrimas começam a rolar no rosto dela e ela está com uma amargura, ela está triste. Eu acho que quando você pleiteia uma causa, quando você luta uma causa, você luta para alcançar algo e não alcança, você vai entristecendo. Você vai talvez desanimando ou até desistindo de viver aquilo. Só que ela entendeu, o Eucana falou palavras para ela que levantou ela. Ó, é você que tem que fazer, quem tem que mudar é você, mulher. Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai para os filhos que você tem visto. Você não tem gerado, mas eu tenho feito de tudo para que você não se sinta má. Você não se sinta triste, mas não tá bom. Porque tem coisas que não é o cônjuge que pode suprir para a senhora ou para o senhor, não é o seu dinheiro, não é o teu patrão, não é um diploma que vai te fazer realizado. Porque é algo pessoal, tem coisas que você precisa entrar na presença de Deus e você apresentar ao Senhor. No entanto, que ela entra, ela não fala com o sacerdote.
Ela não chama, ô pastor, faz uma oração por mim aqui, por favor. Ô pastor, eu tô triste, eu não posso gerar filhos. O senhor pode fazer alguma coisa por mim? Apesar de que essa função pastoral é boa, é verídica, é verdadeira, mas tem coisas que a sua petição terá muito mais valor diante de Deus. Porque quem é a pessoa que mais necessita, se não você? Quem está mais necessitado? Quem está precisando? Quem quer ver acontecer o seu sonho virando realidade? Não é você? Então é você que tem que clamar. Então, quando você coloca a sua fé em ação, Deus, ele olha para você. Só que uma coisa, eu vou colocar para você, põe na tela Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 5. Leia isso aqui comigo e eu volto aqui em Samuel. Melhor é melhor, não quer dizer que em sua totalidade, mas melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Quando você for fazer uma oração a Deus para você alcançar alguma coisa, você vai pedir algo para Deus, não prometa algo que você não vai fazer. Deus, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me fizer isso, se o Senhor me fizer aquilo, quanta coisa que você prometeu que faria e não fez. O dia que eu tiver o meu filho, o dia que eu tiver minha casa, o dia que eu tiver meu carro, o dia que meu marido se converter, o dia que minha esposa se converter, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Quanta coisa você disse e não fez. Por que eu vou te falar isso? Porque estou falando isso. Versículo 11 de 1 Samuel, tá? 1 Samuel 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Ela se dirige a Deus. Ela não fala com o marido, ela não fala com o pastor, não fala com o sacerdote, ela vai a Deus. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, lembrar que eu estou sofrendo aqui, e a tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Havia uma lei do nazireado. Os nazireus eram aqueles que não poderiam ter nascido se não fossem nascidos por Deus. Deus permitiu que, por exemplo, Sansão, nazireu, conhecido como nazireu, porque a sua mãe era estéril, mas Deus deu condições que ele nascesse para usar o Sansão, para que Sansão fosse usado por Deus. Se Ana não lutasse, entenda que tem coisas na tua vida que não vai abençoar só você, não vai realizar só o seu sonho, mas também o sonho de Deus. Porque na minha concepção, na leitura, você vê que o Samuel foi um dos, se não, o profeta mais usado em Israel. Ele foi juiz, ele foi pastor, ele foi sacerdote e ele foi profeta. Ele teve uma grande relevância na história bíblica. Quem está lá? Samuel. E a oração da Ana qual é? Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar para o Senhor. Ele vai ser teu. Eu vou levar ele para o sacerdote que vai criar ele. Nossa, pastor, que mãe desprezando o filho. Não. Ela sabia que se ele crescesse, guardado pelo Senhor, ele seria usado por Deus. Agora, se era plano de Deus gerar Samuel, eu não tenho dúvidas que era plano de Deus. Só que tem coisas que Deus planejou para você, para o teu casamento. Deus planejou coisas para você viver, lugares para você conhecer. Deus planejou prosperidade para a tua vida. Deus planejou usar você para sustentar a obra dele, financiar, pagar, ter condições, crescer, prosperar para manter a obra dele. Só que muitos estão votando e não estão cumprindo seus votos. Por isso que Eclesiastes fala, não vota, você não precisa prometer nada para Deus, mas se você falar, faça. Porque Deus, ele não volta atrás da palavra dele. Agora, em tudo isso aqui, você vê a Ana chorando amargamente, ela faz um voto a Deus. E esse clamor que ela chega diante de Deus move o céu. E a Ana então gera um filho e dá um filho a Eucana. E Deus então cumpre a palavra dele
e ela cumpre a palavra dela. Quando estava o menino ainda no ventre da mãe, ela já feliz por ter engravidado, ela já está esperando quando o menino nascer. Porque na época não tinha ultrassonografia, mas ela já sabia, o Senhor me deu o filho, porque o Senhor me deu o profeta que o Senhor quer para essa nação. O Samuel é uma resposta de oração de Ana, é uma resposta de oração de Eucana, mas é uma resposta de Deus para o povo de Israel. Quando você vive um milagre, quando você vive algo que Deus preparou para você, você não vive só porque você precisava, mas é porque Deus queria conceder aquilo. Era da vontade de Deus que Ana gerasse filhos, só que precisava que Ana se esforçasse. Enquanto Eucana, o marido dela, buscava, ela chorava, ela ficava amargurada, ela arrumava briga, picuinha com a outra esposa de Eucana, lembrando que isso é para aquela época, tá? Não vai ninguém querer falar para mim, pastor, como é que na Bíblia os homens tinham 2, 3 mulheres? Vou falar uma coisa para você, você tem uma só e ainda não dá conta. Então, por favor, viu? A Bíblia fala marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Naquele tempo, havia uma discussão entre a Ana e a Penina. Porque eu dei o filho, eu dei filhos a Eucana e você não deu. Era aquela coisa, aquela chacota. Até que a Ana, então, ela resolve se dedicar a Deus. Quem quer, consegue. Quem quer, vai à luta. Quem quer, vai orar, vai se apresentar a Deus até que se cumpra. Quanta coisa você já venceu porque você determinou, foi, lutou e conseguiu? Agora, tá surgindo coisas da tua vida e você já tá dizendo, não sei, não vai dar certo, não muda, não consigo. Consegue. Consegue sim, meu irmão, consegue sim, minha irmã. Vai para a presença de Deus, vai para a oração, vai para o clamor. Deus, apresente a Deus a tua amargura, a tua tristeza. Mostre a Deus que você quer, não simplesmente fique, se Deus sabe que eu quero, Ele que me dê. Não, tá parecendo criança birrenta? Se apresente a Deus, homem de Deus. Se apresente a Deus, mulher. Pastor, eu busquei, mas nada aconteceu. Não aconteceu? Tiago diz, não aconteceu porque você pede e pede mal, porque pede para gastar só no seu deleite. Quer dizer, é só para o seu benefício? Deus quer cumprir, Deus quer fazer para você, mas Ele quer usar você. Deus te faz prosperar para que você supra a obra dele. Deus abençoa teu casamento, para teu casamento ser um casamento exemplo para toda a igreja. Agora, você só quer vencer só para passar a situação? Só para passar a vergonha de que alguém te zomba? Aí, meu irmão, aí você vai lutar e nada vai acontecer. Se posiciona. Quem quer, vai à luta. Quem quer, luta. Vai diante de Deus até o milagre acontecer. E se você perseverar, se você for para a presença de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir. Em nome de Jesus. Eu só quero falar um versículo que Deus me lembrou aqui agora. Hebreus 10:36. Hebreus 10:36. Tem como colocar rapidamente aqui na tela? Hebreus 10:36. Dá para colocar? Não? Porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus possais alcançar a promessa. Deus tinha uma palavra para ela. Deus tinha a promessa de que Samuel nascesse no ventre dela e fosse profeta. Só que ela tinha que cumprir a palavra. Enquanto você não busca a Deus, enquanto você não cumpre a palavra, as coisas não mudam. Então comece a buscar a Deus e você vai ver mudança. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração.